Você está prestes a ver algo que o Brasil prefere fingir que não existe. Não é ficção, não é exagero. É o que acontece quando uma geração inteira decide que o corpo é mais importante do que a saúde. E quando ninguém para explicar o preço. Esses números não são de países ricos com atletas profissionais. São de garotos de 16 anos em academias de R$80 por mês, em Fortaleza, Recife, na Baixada Fluminense, no interior de São Paulo, em todo lugar que você pode imaginar. Quando o corpo é tudo, qualquer atalho parece razoável, mesmo quando esse atalho é uma seringa. É o que acontece quando uma geração inteira decide que o corpo é mais importante do que a saúde, e quando ninguém para explicar o preço. Esse documentário vai te mostrar o que acontece por trás das fotos, o que o Instagram não mostra, o que os influencers não falam, e o que os médicos estão vendo nos consultórios que ninguém deveria ver em um paciente de 18 anos. Lucas começou a treinar com 14 anos. Com 16, um amigo mais velho da academia disse que ele estava estagnado, que sem ciclo e não iria sair do lugar, que era só uns meses e depois voltaria ao normal. 2 anos depois, Lucas tem a testosterona de um homem de 70 anos e 17 anos de vida. Matheus usou trembolona, um esteroide veterinário, feito para engordar gado, porque era mais barato. Com 17 anos, foi ao cardiologista pela primeira vez na vida. O médico perguntou se ele havia sofrido algum acidente. Não era acidente, era o coração dele tentando bombear sangue através de um corpo que cresceu rápido demais. Gabriel não sabe o que é acordar com disposição, não sabe o que é bebida natural. Começou a usar esteroides antes de saber que existia algo chamado eixo hormonal, e antes de entender que uma vez quebrada, esse eixo pode nunca mais voltar. Você entra numa academia dessas, e em 5 minutos já entende o código. Tem os que treinam há anos com o mesmo corpo, tem os novatos que ainda estão descobrindo o que o treino faz, e tem os que já não são mais naturais. Você reconhece pelo olhar, pela vascularidade ou pelo tamanho que não combina com a idade. Ninguém fala abertamente, mas todo mundo sabe. O personal sabe, o dono da academia sabe. O cara que vende o suplemento na prateleira do fundo também sabe. Às vezes, esse mesmo cara também vende outra coisa. Você tá quanto tempo na academia, mano? 1 ano e pouco. 1 ano você tá assim? Você come bem? Você dorme bem? Eu faço tudo certinho. Mano, você precisa de ajuda. Natural você não chega mais não. Posso te falar uma coisa sem julgamento? Essa conversa acontece todo dia, em academias de todo o Brasil. Às vezes o amigo mais velho, às vezes é o personal, às vezes é em uma live no YouTube de alguém com 300 mil seguidores que nunca vai te ver de novo. E o pior, na maioria das vezes o cara que oferece não está mentindo quando ele diz que ajuda. I only worked out for like a year. I was like, you know, this, like, I'm taking steroids. Ele só não está te contando o que acontece depois. É o quê? Sei que é esse nome. Não. Mas o cara que me vendeu disse que era tranquilo. Sei lá, já ouvi falar, mas nunca fiz isso não. Para por um tempo, né? Mas depois eu sei que ela volta. Não, nunca contei pra ninguém. Eles não sabem o que estão fazendo. Não porque são burros, mas porque nunca ninguém explicou. E porque o sistema que os envolveu, a academia, o influencer, o amigo, tinha interesse em que eles não soubessem as consequências. O problema com esteroides em adolescentes não é o que acontece durante o ciclo. Pelo menos não na grande maioria das vezes. Mas sim o que acontece depois. 2, 3, 5, 10 ou 20 anos depois. O corpo de um adolescente ainda está se desenvolvendo. O eixo hormonal, a densidade óssea, o coração desse adolescente, o fígado, até mesmo o cérebro. Quando você introduz uma testosterona sintética nesse sistema em formação, você não está acelerando o crescimento, você está interrompendo ele. Trembolona, tecnicamente chamada de acetato de trembolona. Ela foi aprovada para uso veterinário, usada para aumentar a massa muscular e a retenção de nitrogênio em bovinos antes do abate.
No Brasil, é uma das substâncias mais usadas entre jovens bodybuilders. Não porque é a mais segura, mas porque é uma das mais baratas. E porque os efeitos aparecem extremamente rápido. Porém, o que aparece mais rápido ainda são as consequências. Milhões de visualizações, zero responsabilidade. O antes e depois que te vendem nunca mostra o exame de sangue de 2 anos depois. Não existe fazer direito quando você tem 17 anos e um sistema hormonal que ainda não terminou de se desenvolver. E abaixo de cada vídeo desses, centenas de adolescentes esperando para saber por onde começar. Não estamos dizendo que os influencers são criminosos. Estamos dizendo que existe um ecossistema inteiro de canais, de grupos, de academias, de suplementos, de laboratórios clandestinos, que lucra com a insegurança de um menino de 16 anos que quer ser respeitado. Vigorexia, também chamada de dismorfia muscular. A versão masculina da anorexia, porém ao contrário. O espelho mostra um corpo grande, o cérebro processa. Porém processa pequeno demais, fraco demais, nunca suficiente. TPC, terapia pós-ciclo, é vendida como a saída segura do ciclo, como o antídoto, como a prova de que é possível você usar esteroides e voltar ao normal. Porém, a realidade é mais complicada. Durante o ciclo, a sua testosterona endógena ela zera, sendo suprimida pelo uso exógeno. O seu LH e o seu FSH também zera. Os seus testículos eles atrofiam por não produzirem nada. Após o ciclo, sem a TPC, você passa por semanas de testosterona extremamente baixa, depressão, fadiga, zero libido e perda de massa muscular. Após o ciclo, quando você faz o uso da TPC, com clomid, tamoxifeno, eles estimulam a hipófise. A hipófise manda sinal para os testículos voltarem. Os testículos, eles precisam de tempo, se ainda eles forem conseguir voltar. Adultos saudáveis, 80 a 90% recuperam sua função normal em 6 a 12 meses. Até chegar nesses períodos, e nesse tempo, eles precisam lidar com as consequências das escolhas. Porém, os adolescentes com menos de 21 anos, eles têm o eixo hipotálamo pituitário adrenal ainda em desenvolvimento. A taxa de recuperação ainda é incerta. Alguns nunca se recuperam completamente. Por isso, que a terapia de reposição de testosterona acaba sendo uma medida que ele vai ter que fazer para o resto da sua vida, por uma possível consequência de um uso precoce da testosterona. A terapia pós-ciclo, a TPC, funciona para adultos com o sistema hormonal completamente desenvolvido. Porém, para adolescentes de 17 anos que usou trembolona por 3 meses, 6 meses ou 1 ano sem acompanhamento médico, a TPC seria como um band-aid em cima de uma fratura exposta. Estes não são casos isolados, são a ponta de um iceberg que a medicina brasileira está começando a documentar com mais rigor, mas que as academias, os grupos online e os vendedores de ciclos preferem ignorar. A maioria dos esteroides usados por jovens brasileiros não vem de farmácias regulamentadas. Elas vêm de laboratórios clandestinos. Garagens, apartamentos, galpões, onde pessoas sem formação farmacêutica, na grande maioria das vezes, enchem frascos com substâncias de procedência desconhecida, contaminação bacteriana, dosagem imprecisa, adulteração. Esses são os riscos que não aparecem em nenhum relato de ciclo do YouTube. Eu comecei com 16 anos, porque todo mundo na academia usava. Parecia normal. O professor me disse que já era a hora e que meu corpo estava pronto. Eu fiz 3 ciclos em 2 anos. Os resultados vieram, mas todo mundo falava e eu me sentia invencível. Aí eu fui fazer um exame de sangue por causa de outra coisa. E o médico me chamou no consultório, fechou a porta e me disse que minha testosterona estava no nível de um homem de 75 anos. Eu tinha 18. E ele me perguntou se eu usava hormônio. Eu falei a verdade, ele ficou quieto por uns segundos. Aí depois ele me disse que, a gente vai tentar, mas preciso que você entenda que você pode nunca mais voltar ao normal. Eu acabei chorando no consultório,
Não por vaidade, eu chorei porque eu percebi que eu tinha feito isso comigo mesmo, sem saber as consequências. Que ninguém tinha me obrigado e que talvez não tivesse mais volta. Esse relato ele pertence a uma pessoa real, a um jovem real, com um endocrinologista real que precisou dar uma notícia que nenhum médico deveria dar para alguém de 18 anos. E existem milhares de histórias iguais acontecendo agora. Exatamente agora. Academias de bairro, em grupos do WhatsApp, em quartos com espelhos onde jovens olham para si mesmo e veem algo que nunca vai ser suficiente. Esse documentário, ele não está te dizendo que os esteroides são o mal absoluto. Adultos com informação, acompanhamento médico e consciência dos riscos fazem suas escolhas. Isso é autonomia. O problema é outra coisa. O problema é um garoto de 16 anos que nunca teve a conversa certa, que foi vendido um sonho sem contrato e que pagou um preço que não sabia que existia.